Fala galera, beleza? Luiz Moura aqui de novo com vocês. Dando continuidade então à nossa série de vídeos de estratégias rápidas. Hoje eu vou trabalhar aí e mostrar um pouco para vocês um padrão conhecido no mercado. O nome é triângulo ascendente e triângulo descendente, tá? É o mesmo padrão, só que um indica continuidade de alta e o outro continuidade de baixa. Beleza? Então vamos dar uma olhada no gráfico e aproveitando já para fixar aí, o triângulo ascendente ele é um padrão e o triângulo descendente é um padrão de continuidade, tá? Qual é a formação desse padrão? Bom, a gente tem uma tendência, vou mostrar primeiro aqui o padrão do triângulo ascendente, descendente, perdão, que indica aí pra gente a continuação da tendência de baixa, certo? Então a gente vem aí de uma tendência de baixa e encontra uma formação de preço mais ou menos assim, tá? O preço ele é trabalhado aqui dentro dessa maneira. E o que a gente pode identificar aqui nesse padrão? O preço ele tem dificuldade em fazer novos fundos e também de renovar os seus topos. Então ele vai se mantendo comprimido na base e sendo comprimido na extremidade, fazendo topos cada vez mais baixos. Ele não rompe a parte inferior e também não rompe aqui a parte superior, então ele vai se comprimindo, tá? A ideia desse padrão aqui é um padrão de formação lenta, ele demora para ser formado, tá? Sempre tem a regra aí dos 3 toques, que eu gosto muito de falar. Então, esses 3 toques nas áreas, né, eles são bastante respeitados no Forex de maneira geral. Então, uma formação com pelo menos 3 toques é o ideal, beleza? Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui de um triângulo descendente. Esse não é um padrão que acontece muito, tá? Não é um padrão que acontece com frequência, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vem aqui? A gente vem de uma tendência de baixa, aí tem uma lateralização e a tendência de baixa continua. Nesse ponto aqui, a gente tem a formação de um triângulo descendente, tá? Só deixar bem marcadinho aqui para vocês entenderem como é que funciona. Bom, a formação é mais ou menos essa aqui então. Esse é o padrão. Então o que a gente tem? O preço veio nessa tendência de baixa, deu início à formação do triângulo descendente nesse candle, tentou fazer um topo, não conseguiu, tentou fazer um fundo, parou no mesmo nível, fez um topo mais baixo, não renovou o fundo, parou no mesmo nível, fez um topo mais baixo, rompeu o fundo, beleza? Isso aqui é o padrão de triângulo descendente, é um padrão de continuidade. Se esse cara rompe aqui para cima, ele desconfigura esse padrão e a gente não opera, porque ele não é um padrão de reversão, ele é um padrão de continuidade. Então aqui para nós, triângulo descendente, só venda. Tranquilidade? Bom, formas de operar triângulos descendentes e ascendentes. Geralmente, tá? As formas são padrões. Eu vou entrar no rompimento da base, o stop vem no topo e o alvo geralmente é a projeção da boca aqui, vamos chamar assim, do triângulo, tá? Então eu projeto esse preço para baixo, eu tenho um alvo. Então vou marcar para vocês entrada no rompimento, stop e o alvo, beleza?
stop, entrada e take. Tranquilo? Nesse exemplo, eu não tenho outra oportunidade de entrada no gráfico de 1 hora, tá? O que eu costumo fazer, igual eu falei para vocês, eu marco, identifico o padrão num tempo gráfico maior, como aqui a título de estudo a gente está utilizando o tempo gráfico de 1 hora para identificar o padrão. Depois eu refino essa marcação num tempo gráfico menor, né? 15 minutos. Então para mim aqui, ó, eu teria que, lá no 15 minutos eu faria isso, beleza? Ali, ó, ali já tá, a parte superior já está bem encaixadinha, não tem muito o que mexer. Então, além da entrada aqui do rompimento que a gente conseguiu ver claramente no gráfico de 1 hora, a gente tem a entrada no reteste. Então, o que aconteceu aqui? Deixa eu aumentar o zoom, fica mais tranquilo. Ele rompeu a base do triângulo nesse candle aqui, rompeu com força, um bom sinal. E ele veio aqui e retestou esse triângulo. Então a gente tem uma entrada aqui no reteste que poderia ser feita, certo? Temos uma outra entrada no padrão, que isso aqui é uma estrela. Ele deixou uma estrela, o verdinho aqui, ó. Ele deixou uma estrela, então eu entraria aqui. Ou, se quiser ser mais conservador, pode trabalhar com uma ordem pendente de venda, um sell stop nesse nível aqui, ó. Aí uns 5, 10 pontos abaixo aí do candle que rompeu, beleza? O stop de todas as entradas sempre vai ser na formação aqui, onde vai desfazer o meu triângulo, certo? Eu preciso trazer ele aqui? Não. Se eu tiver um preço que ultrapasse essa linha, ele já vai desfazer esse triângulo. Então eu posso pôr o stop aqui, beleza? E o meu alvo, de novo, é a projeção. Uma projeção vai dar mais ou menos aqui, certo? Então vamos lá, marcar aqui, stop. Aí aqui eu tenho as entradas possíveis. E aqui eu tenho meu alvo, beleza? Então, vamos lá, stop. Entradas. E o take, beleza? Então, bem tranquilo também de operar o triângulo, tá? E só para reforçar, rompeu aqui para cima, o que eu faço? Olho e choro, não faço nada, porque o triângulo, a descendente e o ascendente são padrões de continuidade de tendência. Tranquilo, pessoal? Eu separei aqui também um outro par que tem um triângulo ascendente, para a gente exemplificar bem aí os dois padrões, tá? Então, aqui, o que eu tenho? Tenho a parte superior do triângulo e parte inferior, beleza? Quando vocês estiverem operando, não precisa ficar colocando tudo bem certinho, não. Essas marcações eu estou colocando para facilitar a identificação para vocês, beleza? Como eu falei, eu gosto de descer, né, um time frame. Então eu desço aí para o 15 minutos. E aí no 15 minutos eu refino a minha marcação. Fica bem certinho, né? Então tem identificado, o padrão tá aí. Bom, que tipo de operação que daria para fazer aqui de entrada? Rompimento com reteste, já mostrei para vocês, certo? E também usando FIBO. Então, como que a gente usa FIBO aqui? Como a gente vem usando em todos os padrões, pessoal. Vamos lá? Eu tive o rompimento que aconteceu nesse candle. Eu pego exatamente o fundo anterior. Esse é um fundo. Se você descer isso aqui para 1 minuto, 5 minutos, vai ver que é um fundo. Pego o fundo anterior
e projeto a fibra até o topo que está sendo formado lá. Beleza? Então como é que faço? Como é que ficaria? Fundo ao topo. Olha só. Do fundo ao topo, eu faria a minha entrada no 61.8, identificando o que? Padrões de Kendo, ó, rejeição, deixou um martelo, tá? Então aqui seria uma boa entrada. Aqui eu tenho um outro martelo, aqui eu tenho um Kendo com volume. Então o que eu posso fazer? Eu tenho um Kendo com volume, eu espero esse Kendo, a próximo Kendo retornar um pouco e faço minha entrada, ou já entro de cara, tá? Tanto faz. E quando a gente utiliza Fibo, nossos alvos e stops são utilizando o Fibo. Então como ficaria essa entrada? Eu fiz minha entrada aqui, nesse martelo, certo? O meu alvo 1 está aqui, meu alvo 2 está aqui e o meu stop está abaixo do 100, certo? Nessa projeção desse jeito aqui, o alvo, o stop abaixo de 100 desmancharia o padrão, né? Então vamos supor que eu tivesse feito essa entrada aqui, por exemplo, nesse ponto. Deixa eu marcar aqui. Meu stop não poderia ser aqui, logo abaixo de 100. Ele teria que ser aqui, porque aqui eu estaria sim perdendo o padrão, beleza? Então, mesmo que eu tivesse usado o Fibo e essa entrada fosse mais próxima aqui, o meu stop tinha que vir aqui, porque aqui sim eu teria perdido o padrão. Beleza, galera? Então, marcando para vocês. Eu tenho entrada. Eu tenho stop. Eu tenho o alvo 1 e o alvo 2. Aqui ficou errado, mas desconsidera o E aí, ó. Beleza? Então, bem simples, tá? Mais uma vez reforçando. Galera, dá para usar Fibo pra caramba em tudo, tá? Fibo é muito bom. Quando a gente consegue ter entradas utilizando Fibo, cara, é muito bacana, muito mesmo. Então, sempre que possível, utilizem Fibo para traçar alvo, traçar entradas, stops, beleza? Esse foi o padrão, então, triângulo ascendente e descendente. Não é um padrão que acontece muito no gráfico, tá? Eu tive até um pouco de dificuldade para encontrar esses padrões aqui. Mas quando ele acontece, ele tem uma assertividade boa, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu espero ter contribuído aí no operacional de vocês. Um abraço a todos, obrigado, fiquem com Deus e até mais.